Podcast FISMA. Olá, bem-vindos a mais um podcast FISMA. Eu sou a jornalista Sabrina Cluve e neste episódio vamos falar sobre como manter o engajamento dos trabalhadores nas organizações em tempos de pandemia. Olá pessoal, eu sou a professora Andressa Chaurich, docente dos cursos de Administração e Psicologia da FISMA, doutora e mestre em Administração. Atuo nas áreas de gestão de pessoas e comportamento organizacional e também sou responsável pelos grupos de pesquisa e estudos, vínculos com a organização e o contexto de trabalho e melhores práticas de gestão de pessoas. Andressa, em primeiro lugar, gostaria que tu explicasse como atua o profissional da gestão de pessoas, o que é a sua atribuição e responsabilidade em uma empresa. Então, Sabrina, a gestão de pessoas, como a gente sabe, é a área responsável por conciliar as expectativas e os interesses do indivíduo e da empresa, por meio de um conjunto de políticas e práticas que tem como objetivo administrar o comportamento e fortalecer o capital humano dentro das organizações. Assim, o profissional de administração que se especializa nessa área atua no gerenciamento de todos os processos que envolvem o relacionamento entre colaboradores e organização. Essa área representa uma infinidade de funções que podem ser exercidas tanto no que se refere aos aspectos técnicos quanto comportamentais, dentre as quais a gente pode destacar o recrutamento, seleção, socialização, cargos, salários, carreiras, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, incentivos, benefícios, relações trabalhistas, saúde e segurança no trabalho, motivação, liderança, gestão de equipes, resolução de conflitos, mudança, clima e cultura organizacional, entre outros. É importante a gente destacar que a responsabilidade pela gestão de pessoas é de todos os gestores das organizações e não somente do profissional que atua em específico nessa área. Assim, os gestores eles devem compreender e atuar em todos os processos da área, selecionando os profissionais, identificando o potencial da sua equipe, desenvolvendo, motivando e engajando as pessoas, tendo o profissional de gestão de pessoas como um parceiro estratégico, que tem como função orientar e apoiar os gestores sobre o que fazer para gerir a sua equipe de forma sustentável e eficaz, utilizando-se de ferramentas e melhores práticas de gestão. Certo, são atribuições diretamente ligadas às necessidades desses colaboradores, né? Bem, Andressa, ainda no início deste ano de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia da Covid-19. Frente ao contexto de crise ocasionado por esta pandemia, diversas medidas foram adotadas pelas autoridades e trouxeram repercussões para toda a população, especialmente para o mundo do trabalho. Entre essas medidas está o distanciamento social, que trouxe como consequência o trabalho remoto, teletrabalho ou home office, como costumamos ouvir. Andressa, gostaria que tu comentasse a respeito dessas consequências, do teletrabalho ou trabalho remoto, tanto para os colaboradores quanto para as empresas. Exatamente, Sabrina, bem como tu colocou, né? E como o avanço dessa pandemia do Covid-19, o teletrabalho passou a ser um assunto inevitável dentro do contexto das organizações. Os comportamentos sociais em diferentes esferas da vida, como a família, as amizades e especialmente o trabalho, agora estão mais mediados com o uso das tecnologias digitais. As medidas relacionadas ao isolamento social impuseram novos desafios ao trabalhador e também às empresas. Certamente isso vem afetando de forma diferenciada a rotina de vida de cada um. Uma pesquisa realizada pelo LinkedIn mostrou que 62% dos profissionais que tiveram que adotar o trabalho remoto durante a quarentena estão mais ansiosos e estressados com as tarefas do que anteriormente. Com os colaboradores afastados ou à distância, fica mais difícil para a organização monitorar e acompanhar de perto a situação de cada um. Então é diante desse quadro de incertezas e inseguranças que o relacionamento entre o trabalhador e a empresa deve ser fortalecido. Diante deste momento atípico em que vivemos, como que é possível ajudar os trabalhadores a se sentirem menos inseguros e ansiosos e, ao mesmo tempo, também manter o estímulo para que continuem empenhados com o seu melhor para as organizações? Então, ter trabalhadores engajados significa ter pessoas com altos níveis de comprometimento com a empresa.
Manter os funcionários comprometidos e engajados é importante para todas as empresas, grandes ou pequenas. E estudos têm mostrado que o comprometimento e engajamento influenciam diretamente nos resultados das organizações. Portanto, podemos dizer que investir em gestão de pessoas é investir em resultados organizacionais. Sabemos que manter os trabalhadores engajados à distância é um desafio ainda maior para muitas empresas, principalmente para aquelas que não tinham uma política de home office e se viram obrigadas a adotar esse modelo de trabalho. Para isso, é preciso que os gestores implementem estratégias que funcionem melhor de acordo com a cultura da sua empresa e o seu contexto. É importante a gente destacar que não existe uma estratégia única que funcione para todas as organizações, ou mesmo para todos os funcionários dentro de uma empresa. Por exemplo, alguns trabalhadores estão achando esse novo ambiente de trabalho propício à saúde mental e produtividade, enquanto outros estão lutando para manter o foco por longos períodos. As organizações elas precisam entender seus funcionários e elaborar estratégias que capacitem tanto os que trabalham melhor sozinhos, quanto os que precisam do convívio com os colegas, para que todos estejam vinculados com a organização. Certo, então, professora Andressa, ouvindo, né, a tua fala, assim, a gente também consegue fazer uma percepção, né, consegue trazer uma percepção sobre essa questão do próprio foco, né, dos colaboradores, do próprio não só o ambiente de trabalho, e a rotina organizacional está alterada, como toda a rotina que os indivíduos, né, que os colaboradores estão inseridos. Seja a rotina de casa, a rotina familiar, tudo com a pandemia foi alterado e está diferente. Isso, de certa forma, acaba respondendo, né, na produtividade, no foco, na memória desse colaborador, né? Então, querendo ou não, o foco e a maneira com que ele está hoje no seu trabalho, está desempenhando o seu trabalho, ela está alterada, né, prof? Com certeza, Sabrina. Esses aspectos relacionados à saúde mental dos trabalhadores foi uma questão que foi bastante afetada nesse momento de pandemia, principalmente devido à situação realmente desses conflitos, né, que existe entre trabalho e família dentro do contexto de home office. Então, faz também parte das organizações em conseguir lidar com essas questões relacionadas à saúde mental, né, e dos profissionais de gestão de pessoas em estarem capacitados para conseguir identificar esses aspectos de bem-estar do trabalhador, do contexto onde esse trabalhador está situado, tendo às vezes que lidar com aspectos da família, com aspectos relacionados ao trabalho, com aspectos relacionados à sua vida pessoal. Então, é um desafio muito importante que a gente tem vivido nesse momento de pandemia e que as organizações, então, necessitam ter esse cuidado, né? E principalmente as pessoas, então, que lidam com a área de gestão de pessoas, os profissionais e os gestores, em se atentar a dar essa atenção, né? A esses aspectos relacionados à saúde mental. Manter o colaborador engajado, né, como a gente estava falando inicialmente, mas também tendo esse olhar cuidadoso e respeitoso, né, de certa forma também para esse colaborador, né? Exatamente, com certeza. E para os próprios profissionais da gestão de pessoas, né, muitas coisas mudaram nesse período, a gente também ouve falar em mediação estratégica, gestão de pessoas 4.0, Como que a gente pode perceber esse movimento também para vocês que estão na linha de frente, né, mediando essas situações com os trabalhadores em geral? Assim como os demais setores, né, a gestão de pessoas ela também vive um momento de mudanças nesse contexto da Revolução 4.0, né? E nesse intuito, né, que o foco é as questões de inteligência das ferramentas tecnológicas, né? A gente vê toda essa sustentação em cima de 3 pilares dentro da gestão de pessoas, que é a tecnologia, a estratégia e a gestão comportamental. E alinhar esses 3 pontos é o sucesso, é a chave de sucesso para o negócio dentro desse novo contexto que a gente está vivenciando. Apesar do mercado de trabalho ele mudar muito rápido, e a gente vê isso na prática todos os dias, a gestão de pessoas 4.0 é um movimento, de certa forma, recente ainda dentro das empresas. A pandemia ela veio para acelerar esse processo de gestão 4.0 dentro das organizações, mas muitas ainda estão se adaptando gradualmente a esse novo momento, né? Cada segmento acaba lidando com essa situação no seu ritmo.
Diante disso, os profissionais de gestão de pessoas também tiveram que se reinventar. A gente vê que esses profissionais que já tinham uma responsabilidade grande, né, de atuar como essa questão de parceiro do negócio, agora tem de fazer tudo isso com muito mais dinamismo, com muito mais flexibilidade, adaptabilidade. E diante dos acontecimentos da pandemia, o profissional de gestão de pessoas ele precisou ser cada vez mais estratégico, né? Atuar frente às mudanças nas relações de trabalho, nas alterações das dinâmicas entre líderes e liderados, no novo perfil dos profissionais do futuro que exige a partir dessas questões de adaptabilidade, dentre outras ações. Então eu acredito que a habilidade de gestão de mudança nunca foi tão importante quanto nesse momento. E ajudar a empresa a tomar decisões corretamente, envolver as lideranças e comunicar de forma clara durante todo o processo tem sido fundamental. Certo. E quais dicas que você deixa aos gestores para manter a cooperação, comunicação e engajamento dos trabalhadores nas organizações durante esse momento de pandemia e também no trabalho remoto? Bom, para manter os funcionários comprometidos e engajados, acredito que primeiramente é fundamental que os gestores desenvolvam uma comunicação clara e eficiente com as suas equipes, que compartilhem fatos, acontecimentos que envolvam toda a organização. Com mais transparência e compartilhando esses acontecimentos, a empresa diminui possíveis ruídos comunicacionais e aumenta o engajamento dos funcionários. A comunicação também promove um alinhamento com as estratégias da empresa. Então, fazer com que os funcionários se sintam mais seguros, com que eles tenham conhecimento dos pontos que impactam a empresa e a si próprios, faz com que eles acabem direcionando seus esforços para ações que agreguem valor para a empresa e em prol de um objetivo em comum. Nesse contexto, é interessante capacitar todos com reuniões, suporte interno, ferramentas, para que tudo seja realizado conforme planejado e o comprometimento seja algo natural, seja algo espontâneo. É fundamental a gente destacar que mais importante do que o tempo em que o funcionário passa à disposição do trabalho remoto, o importante é o resultado que ele entrega. Assim, estabelecer objetivos, metas, prazos é mais eficiente do que a gente ficar se preocupando se o colaborador está online o tempo todo. Além disso, é fundamental que o gestor ele procure entender a realidade de cada trabalhador, de maneira a compreender se esse está se sentindo, como que esse está se sentindo, o que ele está passando. Isso pode incluir, por exemplo, a programação de bate-papos virtuais para verificar o bem-estar e a saúde mental dos colaboradores, como a gente falou, identificar a questão de desafios da carga horária de trabalho diante dessa situação e problemas de equilíbrio durante o trabalho em casa. É importante a gente lembrar que cada indivíduo vivencia esse home office com realidades diferentes e isso tem que ser levado em consideração a todo momento. Uma ação importante realizada pelas organizações e que promove integração e engajamento dos colaboradores e que foi bastante afetada nessa pandemia foram os happy hours e outros encontros, né, que a gente tem fora do ambiente de trabalho, o momento do cafezinho. Sabe-se que esse contato social é uma das necessidades humanas e ficar privado dele pode ocasionar diversos danos à saúde mental. Para a gente suprir essa necessidade, algumas dicas então, que os gestores podem realizar é promover, por exemplo, happy hours virtuais, roda de bate-papos online ou outras ações que possibilitem essa interação entre os colaboradores. Mas é importante a gente destacar, sem falar de trabalho, proporcionar à equipe, né, uma forma de aliviar esse estresse em conjunto, poder fazer com que eles se unam ainda mais para renovar as energias necessárias e dar continuidade aos projetos da organização. Ainda, para manter os funcionários comprometidos e engajados, é importante a gente reconhecer o trabalho dessas pessoas e celebrar a conquista de cada um. O ser humano, ele precisa de estímulos para se manter engajado e o reconhecimento tem um grande impacto na motivação dos trabalhadores. Para isso, é fundamental a gente reconhecer aqueles que fazem um bom trabalho e comemorar coletivamente quando alguma meta ou objetivo é alcançado.
É importante, mais uma vez, a gente lembrar que antes de executar qualquer ideia, o gestor ele precisa analisar o que está sendo alinhado com o perfil dos colaboradores da empresa. Um conselho é perguntar para essas pessoas o que elas mais precisam, o que elas desejam, seja por meio de conversas ou formulários online. Essa atitude simples pode mostrar o que faz mais sentido para a empresa e colaboradores e impactar positivamente no comprometimento e no engajamento dessas pessoas. Perfeito, prof, muito bacana. Bem, nós batemos um papo muito interessante sobre gestão de pessoas e engajamento dos trabalhadores em tempos de pandemia. Recebemos em nosso estúdio a professora Andressa Chaurich, doutora em administração e pesquisadora nas áreas de gestão de pessoas e comportamento organizacional. Andressa, a gente agradece demais a tua disponibilidade para falar de um tema tão importante para esse momento de pandemia em que vivemos. Fica à vontade, então, para ressaltar o que mais você achar importante. Eu que gostaria de agradecer o convite para falar sobre esse assunto fundamental nas relações entre colaboradores e organizações, e ainda mais diante desse momento que a gente está vivendo. Eu agradeço a todos que estão nos escutando pelo interesse e por estarem aqui nos acompanhando. Reforço, então, que o curso de administração da FISMA está à disposição de todos e que podem entrar em contato conosco através do e-mail coord.adm@fisma.com.br ou pelo WhatsApp 99665-0291. Eu também agradeço por participar deste bate-papo especial sobre gestão de pessoas. Estamos à disposição nas redes sociais da FISMA, @fisma.faculdade, e em nosso WhatsApp 99129-5798. Um abraço a todos e vem pra FISMA!